A noite estava particularmente fria naquela sexta-feira de dezembro, e o restaurante Villa Toscana brilhava como uma joia no coração do distrito financeiro. As luzes amareladas das luminárias de cristal refletiam nas taças de vinho tinto, criando um ambiente de elegância discreta que atraía a elite da cidade. Era o tipo de estabelecimento onde negócios sombrios eram discutidos entre garfadas de ossobuco e goles de Barolo, onde acordos ilegais eram selados com apertos de mão sob a mesa enquanto violinistas tocavam Vivaldi ao fundo. Marco Valentini estava em sua mesa habitual, a número 7, estrategicamente posicionada no canto do salão principal. Dali, ele tinha visão completa de todas as entradas e saídas, podia observar cada pessoa que entrava ou saía. Podia controlar seu pequeno império mesmo durante o jantar. Com seus 52 anos, cabelos grisalhos impecavelmente penteados para trás e um terno Armani de $3.000, Marco representava perfeitamente o que era. Um dos homens mais perigosos da costa leste. Suas mãos, adornadas com um anel de ouro maciço com a inicial V incrustada em diamantes, cortavam o bife à florentina com a mesma precisão cirúrgica com que ordenava execuções. Ao seu redor, 6 homens formavam um círculo de proteção invisível mas constante. Todos vestidos de forma impecável, todos com os olhos treinados para detectar ameaças, todos com armas calibre 45 escondidas sob os paletós italianos. Eles comiam, conversavam, riam, mas nunca relaxavam completamente. Estar na presença de Marco Valentini era estar em permanente estado de alerta. A garçonete nova tinha começado a trabalhar no Villa Toscana há apenas 3 semanas. Ninguém sabia muito sobre ela, além de que seu nome era Sofia e que ela tinha vindo de algum lugar no interior. Era pequena, talvez 1,60 m, com cabelos castanhos sempre presos em um coque apertado e uniforme impecavelmente limpo. O mais marcante nela era seu silêncio absoluto. Não era apenas que ela falasse pouco, era que ela parecia existir em uma bolha de quietude que se movia com ela pelo salão. Seus passos eram inaudíveis, seus movimentos econômicos e precisos, seu rosto uma máscara de neutralidade profissional. Alguns dos outros garçons haviam tentado puxar conversa nos primeiros dias, mas rapidamente desistiram. Sofia respondia apenas ao estritamente necessário, sempre educada, sempre eficiente, mas impermeável a qualquer tentativa de familiaridade. O gerente, um italiano corpulento chamado Giuseppe, estava satisfeito com ela. Fazia seu trabalho sem erros, nunca se atrasava, nunca reclamava, e tinha aquela qualidade rara em estabelecimentos como o Villa Toscana. Sabia quando não ver, quando não ouvir, quando não lembrar. Naquela noite específica, Sofia estava encarregada da seção onde Marco e seus homens jantavam. Ela se aproximou da mesa com sua bandeja equilibrada perfeitamente no braço esquerdo, os olhos baixos, a postura submissa de quem aprendeu a ser invisível. Marco mal notou sua presença enquanto ela removia os pratos vazios do aperitivo, substituindo-os por novos talheres para o prato principal. Ele estava envolvido em uma conversa intensa com Carlo, seu braço direito, sobre um carregamento de heroína que deveria chegar ao porto na semana seguinte. Foi quando Alessandro, o mais novo do grupo, um rapaz de 20 e poucos anos com mais músculos que cérebro, decidiu se divertir um pouco. Ele estendeu a mão e beliscou a parte traseira de Sofia quando ela se inclinava para pegar uma taça vazia. A garçonete nem sequer piscou. Continuou seu trabalho como se nada tivesse acontecido, mas Alessandro riu alto, orgulhoso de sua ousadia. Marco olhou para cima, interrompido em seus pensamentos por aquela risada desrespeitosa. Seus olhos se estreitaram levemente quando viu Alessandro ajeitando-se na cadeira com aquele sorriso idiota no rosto. Então Marco olhou para a garçonete. Realmente a viu pela primeira vez. Ela continuava seu trabalho, silenciosa, eficiente, como uma automata. E isso o irritou profundamente. Ei, garota, Marco chamou, sua voz carregada com aquela autoridade natural de quem está acostumado a ser obedecido instantaneamente. Sofia parou, virou-se lentamente em sua direção, mas não levantou os olhos. Manteve o olhar fixo em algum ponto no espaço entre eles, esperando. Você é surda ou só burra? Marco perguntou, e a mesa inteira silenciou. Os outros clientes próximos baixaram involuntariamente suas vozes, sentindo a mudança na atmosfera. Quando um homem te toca,
Você deveria ao menos sorrir. Ou você se acha boa demais para trabalhar aqui? Sofia permaneceu imóvel, sem responder. Sua expressão não mudou nem 1 milímetro. As mãos seguravam firmemente a bandeja, os dedos brancos pela pressão, mas de resto ela poderia ser uma estátua. Essa falta de reação enfureceu Marco ainda mais. Ele estava acostumado a causar medo, respeito, alguma forma de reação visceral nas pessoas. Aquele silêncio vazio era uma afronta. Olhe para mim quando estou falando com você, Marco ordenou, sua voz baixando para aquele tom perigoso que seus homens conheciam bem. Era o tom que precedia a violência, o tom que vinha antes de dedos serem quebrados, antes de pessoas desaparecerem. Lentamente, muito lentamente, Sofia levantou os olhos. E pela primeira vez, Marco Valentini olhou diretamente nos olhos da garçonete silenciosa. Eram castanhos, aparentemente comuns, mas havia algo neles que ele não conseguia decifrar. Não era medo. Definitivamente não era submissão. Havia uma profundidade ali, uma frieza calculada que por um breve segundo fez um arrepio percorrer sua espinha. Mas o momento passou rápido demais para que Marco analisasse adequadamente. Ele riu. Uma risada forte e cruel que ecoou pelo restaurante. Seus homens riram junto, aliviados pela quebra da tensão. Alessandro bateu na mesa, aproveitando a deixa para fazer mais comentários vulgares sobre a aparência física da garçonete. Vá buscar meu vinho. Marco dispensou Sofia com um gesto desdenhoso da mão. E tente sorrir um pouco. Vai ajudar nas gorjetas. Mais risadas da mesa. Sofia inclinou a cabeça levemente, um gesto que poderia ser interpretado como concordância ou respeito, e se afastou em direção à cozinha. Seus passos continuavam silenciosos, sua postura inalterada. Marco voltou sua atenção para Carlo, retomando a conversa sobre o carregamento, já tendo esquecido completamente a garçonete. A cozinha do Villa Toscana era um mundo à parte. Fogões industriais crepitavam com chamas altas, panelas borbulhavam com molhos complexos, e chefes gritavam ordens em italiano enquanto corriam de uma estação para outra. Sofia entrou naquele caos organizado e foi diretamente à adega climatizada, onde as melhores garrafas eram mantidas à temperatura perfeita. Ela escolheu um Brunello de Montalcino de $1000, verificou o ano, e retornou ao salão principal. O que ninguém notou, porque ninguém estava prestando atenção nela, foi que Sofia fez uma pequena parada no corredor dos banheiros. Foi só um segundo, talvez 2. Ela ajustou algo na parte interna de sua coxa direita, sob a saia preta do uniforme, e depois seguiu em frente como se nada tivesse acontecido. Eram 9h40 da noite quando as portas da frente do Villa Toscana se abriram e 6 homens entraram. Não eram o tipo de cliente que o restaurante normalmente recebia. Usavam jeans escuros, jaquetas de couro, e tinham aquele olhar vigilante de quem está em território inimigo. Giuseppe, o gerente, sentiu seu estômago afundar. Ele reconheceu o líder imediatamente, Dmitry Volkov, o chefe da máfia russa que controlava o porto rival. A guerra entre Valentini e Volkov vinha se escalando há meses. Começou com disputas territoriais, evoluiu para sabotagens de carregamentos, e no mês anterior tinha chegado ao sangue quando 2 homens de Volkov foram encontrados no fundo do rio com blocos de concreto amarrados aos pés. Todo mundo na cidade sabia que era apenas questão de tempo até que a situação explodisse completamente. E aparentemente, aquele tempo havia chegado. Dmitry Volkov era um homem grande, quase 2 metros de altura, com ombros largos e uma cicatriz que cortava sua bochecha esquerda da orelha até o canto da boca. Seus olhos eram frios como o inverno siberiano, e ele varreu o restaurante com um olhar calculista até encontrar o que procurava, Marco Valentini na mesa 7. Os homens de Marco reagiram instantaneamente. Mãos se moveram em direção às armas escondidas, cadeiras foram empurradas para trás, corpos se posicionaram entre seu chefe e a ameaça. O restaurante inteiro pareceu congelar. Conversas morreram no meio de frases, garfos pararam no ar, respirações foram suspensas. Giuseppe correu em direção aos russos, as mãos levantadas em um gesto apaziguador. Senhores, por favor, este é um estabelecimento respeitável. Não queremos problemas aqui. Dmitry o ignorou completamente. Seus olhos permaneceram fixos em Marco,
que tinha se levantado lentamente de sua cadeira. Os dois homens se encararam através do salão, separados por 20 metros de piso de mármore italiano e uma dúzia de mesas ocupadas por clientes aterrorizados. Valentini, Dmitri finalmente falou, seu sotaque russo transformando o nome italiano em algo gutural e ameaçador. Precisamos conversar sobre seus homens e suas mãos pesadas no meu território. Marco sorriu, mas não havia humor naquele sorriso. Era o sorriso de um predador mostrando os dentes. Volko, que surpresa, desagradável. Não me lembro de ter convidado você para jantar. Isso não é conversa para telefone, Dmitri respondeu, dando um passo adiante. Seus homens se moveram com ele, uma formação coordenada que falava de treinamento militar. Você enviou mensagem muito clara quando matou Sergei e Yuri. Agora eu envio mensagem de volta. A tensão no ar era palpável, elétrica. Os clientes começaram a se levantar discretamente de suas mesas, movendo-se em direção às saídas. Giuseppe tinha o telefone na mão, provavelmente ligando para a polícia, mas todos sabiam que a polícia levaria pelo menos 10 minutos para chegar, e muito poderia acontecer em 10 minutos. Carlo, o braço direito de Marco, deu um passo à frente. Sua mão estava claramente posicionada sobre a arma escondida sob o paletó. Você cometeu um erro muito grande vindo aqui, russo. Está em nosso território agora. Dmitri riu, um som profundo e sem alegria. Seu território? Manhattan não pertence a ninguém. Você apenas pensa que pertence. E então, como se fosse um sinal combinado, mais homens começaram a aparecer. Eles vinham das saídas de emergência, dos fundos do restaurante, até mesmo de algumas mesas, onde tinham estado sentados disfarçados como clientes comuns. Em questão de segundos, Marco e seus 6 homens estavam completamente cercados por pelo menos 15 russos armados. O cerco havia sido cuidadosamente planejado e perfeitamente executado. Marco percebeu, com a clareza fria de quem sobreviveu décadas no mundo do crime, que ele tinha cometido um erro fatal. Havia se tornado previsível, mantendo sua rotina semanal no Villa Toscana, e Volko havia aproveitado essa previsibilidade. As armas foram sacadas de ambos os lados. O restaurante se transformou instantaneamente em um campo de batalha em potencial, com dezenas de armas apontadas em múltiplas direções. Os últimos clientes que ainda não tinham fugido se jogaram debaixo das mesas. Giuseppe desapareceu atrás do bar. O violinista largou seu instrumento e correu para a cozinha. Última chance, Valentini, Dmitri disse, sua voz calma demais para a situação. Você vai se sentar comigo e vamos discutir como dividir a cidade de forma civilizada, ou seus homens vão ter que limpar sua massa cerebral deste lindo piso de mármore. Marco sabia que estava em desvantagem numérica. Sabia que, mesmo que ele e seus homens fossem excelentes atiradores, uma troca de tiros naquele espaço fechado resultaria em sua morte. Mas Marco Valentini não havia chegado ao topo, sendo covarde ou cedendo a ameaças. Seu orgulho, aquele maldito orgulho siciliano que havia sido tanto sua maior força quanto sua maior fraqueza, não permitiria que ele se curvasse. Você quer conversar? Marco cuspiu as palavras. Então deveria ter ligado para marcar uma reunião. Mas você veio aqui como um cachorro raivoso, invadindo meu espaço, ameaçando meus homens. Isso não é como se faz negócios. Negócios? Dmitri deu outro passo à frente, e seus homens se aproximaram mais, apertando o cerco. Você chamou de negócios quando afogou meus homens. Quando interceptou o meu carregamento do porto. Não, Valentini. Isso é guerra. E guerra tem regras diferentes. O dedo de Carlo estava no gatilho. Alessandro, apesar de sua juventude e inexperiência, tinha sua arma firmemente apontada para a cabeça do russo mais próximo. Todos os homens de Marco estavam prontos para morrer por seu chefe, mas também estavam calculando suas chances de sobrevivência. E essas chances não eram boas. Foi nesse momento exato de tensão máxima, quando o menor movimento errado poderia desencadear um banho de sangue, que Sofia apareceu. Ela surgiu da cozinha carregando uma bandeja com a garrafa de vinho que Marco havia pedido. Caminhava em sua velocidade habitual, nem rápida nem lenta, completamente alheia ou aparentemente alheia ao fato de que estava entrando em uma zona de guerra iminente.
Suas expressões permaneciam neutras, seus passos silenciosos, como se estivesse apenas fazendo mais uma entrega de rotina, em mais uma noite de trabalho normal. Garota, saia daqui! Carlo gritou, virando brevemente a cabeça em sua direção. Agora! Mas Sofia não parou. Continuou caminhando em direção à mesa 7, passando entre os russos armados como se eles fossem apenas mais móveis do salão. Um dos homens de Dmitri estendeu o braço para bloqueá-la, mas ela desviou com um movimento fluido e natural, nunca parando, nunca acelerando. Marco a viu se aproximando. Por um segundo, sentiu uma fúria absurda com aquela garçonete idiota que aparentemente não tinha cérebro suficiente para perceber o perigo. Sua imbecil, ele gritou. Saia da linha de fogo. Sofia continuou. Ela estava a apenas 3 metros da mesa agora, 2 metros, 1 metro. E então, algo extraordinário aconteceu. Sem olhar, sem sequer parecer prestar atenção ao que estava fazendo, a mão direita de Sofia se moveu. Foi um movimento tão rápido que a maioria das pessoas no salão mal registrou. Ela baixou a bandeja com a mão esquerda sobre a mesa enquanto sua mão direita, em um movimento contínuo e fluido, deslizou sob a lapela do paletó de Marco, encontrou a arma que ele mantinha em seu coldre de ombro, e a puxou. A Beretta 92 FS saiu do coldre de Marco como se fosse magneticamente atraída pela mão de Sofia. E então, antes que qualquer pessoa pudesse processar completamente o que estava acontecendo, ela se moveu. Sofia girou sobre si mesma, seu corpo se tornando um borrão de movimento preciso e controlado. A primeira bala atingiu o russo que estava mais próximo de Carlo, acertando-o no centro da testa. A segunda bala pegou outro russo no peito, precisamente onde o coração batia. A terceira, quarta e quinta balas encontraram seus alvos em rápida sucessão: garganta, olho, coração. Tudo aconteceu em menos de 3 segundos. Os russos, pegos completamente de surpresa, reagiram tarde demais. Quando finalmente começaram a apontar suas armas para Sofia, ela já tinha mergulhado embaixo da mesa, rolado, e surgido do outro lado com a arma de Alessandro também em suas mãos. Agora com 2 armas, ela se tornou uma força da natureza. Seus movimentos eram precisos, econômicos, absolutamente letais. Cada tiro encontrava um alvo vital. Nenhuma bala era desperdiçada. Marco e seus homens ficaram paralisados por um precioso segundo, suas mentes se recusando a processar o que seus olhos estavam vendo. A garçonete silenciosa, aquela mulherzinha insignificante que eles haviam ignorado e humilhado, estava sistematicamente eliminando um exército de russos armados com a eficiência fria de um assassino profissional. O salão explodiu em caos. Tiros ecoaram, ricocheteando nas paredes de mármore. Lustres de cristal explodiram em chuvas de vidro. Mesas foram viradas, criando barricadas improvisadas. Clientes gritavam e tentavam rastejar em direção às saídas. O cheiro de pólvora queimada encheu o ar. Sofia se movia através do caos como água fluindo ao redor de pedras. Ela não parecia pensar, apenas reagia com uma velocidade e precisão que desafiavam a lógica. Quando um russo tentou agarrá-la por trás, ela jogou seu corpo para frente, usando o momentum do atacante contra ele, e o lançou sobre uma mesa. Antes que ele pudesse se recuperar, uma bala estava atravessando seu crânio. Dmitri Volkov, percebendo que seu ataque cuidadosamente planejado estava desmoronando graças a uma variável completamente inesperada, gritou ordens em russo para seus homens. Eles tentaram se reorganizar, formar uma linha defensiva, mas Sofia não lhes deu tempo. Ela se movia constantemente, nunca ficando parada, sempre mudando de posição, fazendo com que fosse impossível ter um alvo claro. Carlo finalmente recuperou sua composição e começou a atirar também, cobrindo Sofia enquanto ela recarregava uma das armas com o carregador que havia tirado de algum lugar em seu uniforme. Os outros homens de Marco se juntaram à luta, e agora eram os russos que estavam em desvantagem, pegos em um fogo cruzado devastador. Um dos russos conseguiu acertar Sofia. A bala rasgou a manga de seu uniforme, deixando uma linha vermelha em seu braço esquerdo. Ela nem sequer grunhiu de dor. Simplesmente ajustou sua mira e eliminou o atirador com 2 tiros rápidos, um no estômago, fazendo-o se dobrar de dor, e outro na nuca quando ele caiu. A batalha durou menos de 2 minutos,
mas pareceram horas. Quando o último tiro foi disparado e o último corpo caiu, 13 russos estavam mortos ou mortalmente feridos. Dmitry Volkov estava ajoelhado atrás de uma mesa virada, sangrando de um ferimento no ombro, sua arma caída a metros de distância. Dos homens de Marco, apenas Alessandro tinha sido ferido, uma bala de raspão na perna que o deixou mancando mas vivo. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor, quebrado apenas por gemidos de dor e o som de vidro quebrando quando pedaços de lustres continuavam a cair. Fumaça de pólvora pairava no ar como névoa. O cheiro de sangue era enjoante, metálico, inconfundível. Sofia estava de pé no centro do salão destruído, as duas armas ainda nas mãos, seu uniforme manchado de sangue, embora a maior parte não fosse dela. Seu rosto permanecia completamente neutro, como se ela tivesse acabado de servir mais uma mesa e não de executar um massacre preciso e letal. Seu peito subia e descia com respiração controlada, não ofegante como seria de esperar após tal confronto físico intenso. Marco Valentini se levantou lentamente de trás da barricada improvisada que Carlo havia criado virando uma mesa pesada. Seus olhos estavam arregalados, não de medo, mas de pura incredulidade. Ele olhou para os corpos espalhados pelo seu restaurante favorito, depois para Dmitry Volkov sangrando no chão, e finalmente para a pequena garçonete que estava calmamente verificando as armas para ver quantas balas restavam. Quem? Marco começou, sua voz rouca. Quem diabos é você? Sofia finalmente olhou para ele. Aqueles olhos castanhos e frios encontraram os dele sem pestanejar, sem emoção. E quando ela falou, foi a primeira vez que alguém no Vila Toscana ouviu sua voz além de monossílabos educados e necessários. Meu nome não é Sofia, ela disse, sua voz surpreendentemente suave mas carregada de algo gelado e mortal. É Sofia Benedetti. Você matou meu pai há 8 anos. Ele devia dinheiro a você? $50.000 que ele pegou emprestado para pagar as contas do hospital da minha mãe. Quando ele não conseguiu pagar a tempo, você ordenou que seus homens o espancassem. Eles foram longe demais. Ele morreu de hemorragia interna 3 dias depois. Marco sentiu o sangue drenar de seu rosto. Benedetti. Ele se lembrava vagamente do nome, uma das centenas de pessoas que lhe deviam dinheiro ao longo dos anos. Lembrava-se vagamente de ter dado a ordem, mas não tinha acompanhado os detalhes. Para ele, tinha sido apenas mais um dia de negócios. Minha mãe se matou 6 meses depois. Sofia continuou, sua voz nunca subindo, nunca mostrando emoção, o que de alguma forma a tornava ainda mais aterradora. Ela não conseguiu viver com a dor e a culpa. Eu tinha 17 anos. Fui colocada no sistema de assistência social, mas fugi. Passei os últimos 8 anos me preparando para este momento. Os russos, Carlo disse, sua mente finalmente conectando os pontos. Você sabia que eles viriam? Eu garanti que eles viriam, Sofia confirmou. Vazei informações sobre os movimentos de Valentini, sobre sua rotina, sobre este restaurante. Plantei as sementes da paranoia em ambos os lados. Tudo o que precisei fazer foi esperar e escolher a noite certa. Marco riu, um som amargo e descrente. Você planejou isso por 8 anos. Se tornou uma assassina profissional. Infiltrou-se no meu restaurante favorito e orquestrou uma guerra de gangues apenas para ter sua chance de me matar. Não apenas você, Sofia respondeu. Ela deu alguns passos em direção a Dmitry Volkov, que estava tentando rastejar em direção a uma arma caída. Ela pisou em sua mão ferida, fazendo-o gritar de dor. Os russos são responsáveis por dezenas de mortes de civis em seus jogos de poder pelo controle do porto. Famílias destruídas, vidas arruinadas. Eles não são melhores que você. Ela apontou a arma para a cabeça de Dmitry. O russo cuspiu sangue e riu, um som borbulhante e doentio. Então mate. Faça seu trabalho, pequena assassina. Mas outros virão. Sempre vem outros. Eu sei, Sofia disse calmamente. É por isso que não vou matá-lo. Não ainda. Ela o golpeou na cabeça com a coronha da arma, nocauteando-o instantaneamente. Depois se virou para Marco. Você, por outro lado. Espere. Marco levantou as mãos. Pela primeira vez em décadas, havia medo genuíno em seus olhos. Escute.
Eu sinto muito pelo seu pai. Foi um erro. Meus homens foram longe demais. Eu posso compensar você. Dinheiro, quanto você quiser. 1 milhão, 2 milhões. Você pode desaparecer, começar uma nova vida. Sofia inclinou a cabeça levemente, como se estivesse considerando a oferta. Você acha que isso é sobre dinheiro? Você acha que 8 anos de treinamento, de transformar-me em uma arma viva, foram para que eu pudesse extorquí-lo? Então o quê? Marco gritou, sua compostura finalmente quebrando. Vingança? Justiça? Você acha que matar-me vai trazer seu pai de volta? Vai fazer você se sentir melhor? Não, Sofia admitiu. Não vai trazer ninguém de volta. Não vai consertar nada. Mas vai garantir que você nunca faça a outra família o que fez com a minha. E isso é suficiente. Sirenes começaram a soar na distância, ficando cada vez mais altas. A polícia estava chegando, provavelmente meia dúzia de carros respondendo aos múltiplos relatos de tiroteio. Sofia olhou brevemente em direção à janela, calculando quanto tempo ela tinha. Carlo deu um passo à frente, sua arma apontada para Sofia. Você não vai sair daqui viva, garota. Não depois do que fez. Sofia olhou para ele, e havia algo próximo à pena em seus olhos. Carlo Messina, pai de 3 filhos, marido de 20 anos. Você é o cérebro por trás das operações de Valentine, mas tem mantido distância do trabalho sujo. Você acha que isso absolve você? Você acha que suas mãos estão limpas? Carlo hesitou, o dedo tremendo no gatilho. Abaixe a arma, Sofia ordenou, e havia tal autoridade em sua voz que Carlo obedeceu antes de perceber o que estava fazendo. Você tem uma escolha agora. Pode tentar me matar, pode morrer defendendo seu chefe, ou pode fazer a escolha inteligente. E qual seria essa escolha? Carlo perguntou, embora já soubesse a resposta. Vá para casa. Abrace seus filhos. Saia deste vida enquanto ainda pode. O Império de Valentini está acabado de qualquer forma. Você viu o que eu fiz aqui. Imagina o que os outros inimigos dele farão quando souberem que ele está fraco, que foi salvo por uma garçonete porque seus próprios homens não eram páreo para um ataque dos russos. Marco rosnou, sua face vermelha de humilhação e raiva. Carlo, não escute essa vadia. Ela está tentando dividir-nos. Mas Carlo estava olhando ao redor, vendo os corpos, sentindo o cheiro de morte, e percebendo que Sofia estava certa. Seu chefe havia sido pego completamente desprevenido, quase morto em seu próprio território, e só estava vivo porque uma vingadora disfarçada de garçonete tinha habilidades sobre-humanas. A notícia se espalharia. Os outros chefes circulariam como tubarões sentindo sangue na água. O Império Valentini entraria em colapso em questão de semanas. Me desculpe, Marco, Carlo disse, baixando completamente sua arma. Ele fez um sinal para os outros homens de Valentini, e todos eles, um por um, baixaram suas armas também. Alessandro, apesar de sua lealdade de cachorro jovem, seguiu o exemplo quando viu que estava sozinho. Marco olhou ao redor, vendo sua proteção, seu poder, sua autoridade evaporando diante de seus olhos. Ele estava sozinho, desarmado, olhando para o cano da arma de uma mulher que tinha todas as razões do mundo para odiá-lo. Faça então, Marco disse finalmente, endireitando-se e encarando Sofia diretamente nos olhos. Se é isso que você precisa fazer, faça. Mas saiba que isso não vai terminar aqui. Meus homens, minha família, eles virão atrás de você. Não, Sofia disse calmamente. Eles não virão. Porque eu não vou matá-lo. O salão inteiro pareceu congelar novamente. Marco piscou, confuso. O quê? 8 anos, Sofia repetiu. 8 anos eu passei planejando isto. E você sabe o que eu percebi durante todo esse tempo. Matar você seria fácil. Seria rápido. Seria uma misericórdia que você não merece. Ela abaixou a arma ligeiramente, mas não aguardou. Não, Marco Valentini. Você vai viver. Vai viver sabendo que foi humilhado publicamente, que sua reputação está destruída, que seu império está desmoronando. Vai viver enquanto seus antigos aliados se voltam contra você, enquanto seus negócios são tomados por rivais, enquanto tudo que você construiu vira pó. E toda noite, quando você for dormir,
Vai se perguntar se aquela será a noite em que eu volto para terminar o trabalho. As sirenes estavam muito próximas agora. Luzes azuis e vermelhas começaram a piscar através das janelas do Villa Toscana. Sofia recuou, mantendo a arma treinada em Marco enquanto se movia em direção à saída dos fundos do restaurante. E para seu conhecimento, ela acrescentou: as informações sobre todos os seus negócios, todas as contas offshore, todos os subornos pagos a policiais e políticos, todas as operações em andamento, já foram enviadas anonimamente para 3 agências federais diferentes. Eles estarão batendo à sua porta até amanhã ao meio-dia. Marco sentiu suas pernas fraquejarem. Ele se apoiou em uma cadeira, seu rosto branco como papel. Você destruiu tudo. Sim, Sofia confirmou, sem qualquer satisfação ou triunfo em sua voz, apenas constatação de um fato. Igual você destruiu minha família. Igual você destruiu dezenas de outras famílias. Considere-se sortudo por ainda estar respirando. Por quê? Marco perguntou, sua voz quebrando. Se você não vai me matar, por que fazer tudo isso? Por que não apenas ir à polícia, dar suas informações, deixar que o sistema cuide disso? Sofia parou na porta da cozinha, olhando para trás uma última vez. E pela primeira vez, uma emoção real cruzou seu rosto. Uma tristeza profunda e antiga que nenhum treinamento, nenhuma preparação poderia mascarar completamente. Porque o sistema falhou com minha família, Marco. Falhou com meu pai quando os agiotas foram regulamentados, mas nunca fiscalizados. Falhou com minha mãe quando não havia apoio de saúde mental acessível. E falharia comigo também se eu confiasse apenas nele. Às vezes, a justiça precisa ser tomada pelas próprias mãos. Mas justiça não é sempre sinônimo de morte. Às vezes, é sobre garantir que o culpado enfrente as consequências por todos os seus crimes, não apenas por um. As portas da frente do restaurante explodiram para dentro quando a polícia entrou com armas em punho, gritando ordens. Sofia desapareceu na cozinha como um fantasma, e quando os policiais chegaram à saída dos fundos segundos depois, ela já tinha desaparecido na noite fria de dezembro. Giuseppe, o gerente, foi encontrado escondido atrás do bar, em estado de choque mas ileso. Ele foi incapaz de fornecer uma descrição coerente dos eventos, apenas repetindo continuamente. Foi a garçonete silenciosa. Ela era um anjo da morte. Dmitry Volkov foi levado sob custódia, consciente o suficiente para ser acusado de dezenas de crimes. Marco Valentini também foi preso, embora tecnicamente ele fosse uma vítima no tiroteio. No entanto, quando os investigadores federais chegaram no dia seguinte com mandados baseados em evidências anônimas de crimes organizados extensivos, descobriu-se que Sofia havia sido muito minuciosa. Marco Valentini seria acusado de dezenas de crimes, desde lavagem de dinheiro até homicídio. Ele passaria o resto de sua vida atrás das grades. Carlo e os outros homens de Marco foram todos presos também, embora Carlo eventualmente fizesse um acordo, concordando em testemunhar contra seu antigo chefe em troca de uma sentença reduzida. Ele cumpriu 6 anos em prisão federal, e quando foi liberado, mudou-se para o interior com sua família e nunca mais foi visto nas ruas de Nova York. Alessandro, o jovem que havia iniciado toda a sequência de eventos ao assediar Sofia, perdeu a perna ferida para uma infecção. Ele também foi preso, mas como tinha apenas 23 anos, e este era seu primeiro delito comprovado, recebeu apenas 3 anos. Quando saiu, tentou reconstruir sua vida, mas as cicatrizes tanto físicas quanto psicológicas do que havia testemunhado naquela noite nunca o deixaram completamente. O Villa Toscana nunca reabriu. O proprietário vendeu o prédio 6 meses depois, incapaz de superar as memórias e a má reputação que o estabelecimento havia adquirido. Alguns dizem que foi comprado por uma empresa fantasma e transformado em apartamentos de luxo. Outros dizem que permanece vazio, um monumento silencioso à violência daquela noite. Quanto a Sofia Benedetti, ela desapareceu completamente. Nenhuma câmera de segurança na rota de fuga mostrou o seu rosto claramente. O endereço que ela havia dado quando foi contratada no Villa Toscana era falso. Suas impressões digitais não correspondiam a nenhuma no sistema. Era como se ela nunca tivesse existido. Surgiram rumores, é claro.
Alguns diziam ter visto uma mulher de cabelos castanhos trabalhando em um café em Seattle. Outros juravam que ela estava em Chicago, operando como detetive particular. Houve relatos não confirmados de um assassino fantasma que eliminava seletivamente chefes do crime e traficantes de drogas em várias cidades da costa leste, sempre deixando para trás evidências que garantiriam a prisão dos associados sobreviventes. Mas nenhum desses rumores foi provado, e oficialmente, Sofia Benedetti permaneceu um mistério. Marco Valentini, em sua cela de prisão, pensava nela constantemente. Verdadeiro às palavras de Sofia, ele passou cada dia se perguntando se ela retornaria, se finalmente decidiria terminar o que havia começado. O medo se tornou sua companhia constante, corroendo sua mente, tornando-o paranoico e instável. Ele brigava com outros prisioneiros, tinha pesadelos violentos, e eventualmente foi transferido para uma unidade psiquiátrica. 10 anos depois daquela noite no Villa Toscana, um jornalista investigativo publicou uma série de artigos sobre o caso, tentando rastrear a misteriosa garçonete vingadora. Ele descobriu que uma Sofia Benedetti tinha realmente existido, que seu pai Antônio Benedetti havia realmente morrido após um espancamento ordenado por Valentini, que sua mãe Maria havia de fato tirado a própria vida. Mas depois disso, o rastro se tornava confuso. A Sofia real teria 35 anos naquele ponto, mas nenhum registro dela podia ser encontrado após os 17 anos. O jornalista teorizou que ela havia assumido uma nova identidade, talvez múltiplas identidades, movendo-se através do submundo criminal como um fantasma. Outros teorizaram que ela havia morrido, que seu corpo simplesmente nunca foi encontrado, que todo o episódio foi uma queima de glória final antes de desaparecer permanentemente. A verdade, como acontece com muitas histórias de vingança, permaneceu incerta. Mas o que era certo era o impacto duradouro daquela noite. O Império Valentini realmente entrou em colapso, criando um vácuo de poder que levou anos para ser preenchido. A máfia russa nunca se recuperou totalmente da perda de Dmitry Volkov e tantos homens experientes. E em toda a cidade, gangster e criminosos começaram a prestar mais atenção às pessoas quietas, aos garçons e garçonetes silenciosos, aos trabalhadores invisíveis que circulavam entre eles sem serem notados. Porque se a história de Sofia Benedetti ensinava alguma coisa, era que as pessoas mais perigosas não são sempre as que gritam mais alto ou as que mostram mais força. Às vezes, são as que observam em silêncio, as que esperam pacientemente, as que transformam sua dor em propósito e seu propósito em ação letal e precisa. E em noites frias de inverno, quando o vento sopra através das ruas de Nova York, alguns dizem que ainda é possível ver uma figura feminina pequena movendo-se através das sombras, observando, esperando, garantindo que aqueles que escapam da justiça tradicional ainda enfrentem alguma forma de acerto de contas. Mas isso, é claro, são apenas rumores. Histórias contadas em bares escuros por homens que vivem nas margens da lei. E talvez seja melhor assim. Porque a verdadeira lição da história de Sofia Benedetti não é sobre vingança ou violência, mas sobre o poder daqueles que são subestimados, ignorados, considerados sem importância. Marco Valentini ria da garçonete silenciosa, zombava dela, tratava-a como menos que humana. E esse desprezo, essa arrogância cega, foi sua queda final. Ele aprendeu tarde demais que todo ser humano tem uma história, tem profundidade, tem potencial para surpreender e subverter expectativas. A garçonete que ele humilhou não era apenas uma garçonete. Era uma filha amorosa transformada em arma viva pela perda. Era uma mente estratégica que passou anos arquitetando uma vingança complexa. Era uma lembrança viva de que ações têm consequências, mesmo quando essas consequências levam anos para se manifestar. E assim, a história da garçonete silenciosa que derrubou um império criminoso se tornou lenda, contada e recontada. Cada versão adicionando novos detalhes, mas a essência permanecendo a mesma. Nunca subestime aqueles que parecem fracos, nunca ignore aqueles que parecem insignificantes, porque você nunca sabe quem está esperando pacientemente nas sombras, observando, preparando-se, transformando sua dor em poder. O Villa Toscana pode ter fechado suas portas, Marco Valentini pode estar apodrecendo na prisão, e Sofia Benedetti pode ter desaparecido na névoa da história e do mito. Mas a lição permanece clara como cristal.
A verdadeira força não está em gritar mais alto ou bater mais forte, mas em saber quando agir, como agir, e ter a disciplina para esperar o momento perfeito. E talvez, apenas talvez, em algum lugar do mundo, uma mulher de cabelos castanhos esteja servindo café ou trabalhando em um escritório ou vivendo uma vida perfeitamente comum, carregando consigo a memória daquela noite em dezembro quando ela finalmente fechou o capítulo mais doloroso de sua vida. Talvez ela durma tranquilamente agora, sabendo que fez justiça à sua maneira. Ou talvez ela ainda esteja observando, esperando, pronta para agir novamente se necessário. Ninguém sabe ao certo. E talvez essa incerteza seja a vingança mais doce de todas, deixando aqueles que vivem à margem da lei sempre se perguntando se a garçonete silenciosa, ou alguém como ela, está observando, esperando, pronta para surgir das sombras no momento que menos esperam.